Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. São 19 horas desse dia 20 de maio de 2020. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico desta noite, a importância do aconselhamento. Eu vou dirigir a Deus uma palavra de oração, pedindo a Ele que nos guie, nos guarde, nos abençoe, nos sustente em mais esse estudo que está a começar. Bendito Deus, eterno Pai, estamos agradecidos a Ti pela oportunidade de estarmos mais uma vez prontos para estudar um assunto importante da Tua Palavra, que é o aconselhamento pastoral, o aconselhamento proferido pela Igreja, através do seu pastor e pessoas que o auxiliam nesta tarefa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos faça bem-sucedidos nessa tarefa. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meu prezado irmão, minha querida irmã, eu quero começar com a palavra de Jesus Cristo em João capítulo 16, versos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É uma palavra de Jesus em que ele anuncia a vinda do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que é também conhecido nas Escrituras Sagradas como o Paráclito ou o conselheiro por excelência. E o estudo de hoje é sobre a importância do aconselhamento. O aconselhamento é importante? Responderíamos já de imediato. Sim, o aconselhamento é importante. E em que circunstâncias surge a necessidade do aconselhamento? O aconselhamento, ele toma por base que há alguém que precisa ser aconselhado e, obviamente, há alguém que possa oferecer este aconselhamento. E que é o aconselhamento? O aconselhamento é uma ajuda que se presta a alguém no momento em que essa pessoa esteja a passar por uma fragilidade na sua vida, em qualquer área da sua vida, em cuja área há alguém que possa ajudar, que possa oferecer a ela um suporte nesse sentido. Esta palavra suporte aqui me remonta àquela palavra lá de Colossenses, em que o texto bíblico diz que nós devemos suportar uns aos outros. Quero trazer para você aqui uma imagem muito própria lá do futebol, do esporte coletivo, especialmente o futebol, quando um jogador se machuca e que os outros colegas dele o ajudam colocando o ombro sobre debaixo das axilas da pessoa machucada e a levanta e a conduz para fora do campo para atendimento. Esta é uma imagem, este é um exemplo desse suporte, ou seja, devemos suportar nos nossos ombros as dores, as dificuldades dos outros. E uma das maneiras através das quais podemos fazer isto é pelo aconselhamento, que é um ministério importantíssimo na Igreja do Senhor e é uma obra do Espírito Santo de Deus. Evidentemente que eu falei que de um lado há aquele que solicita ajuda, do outro há aquele que profere aconselhamento. Este livro aqui, Conselheiro Capaz de Jay Adams, vai dizer que são 3 os elementos da chamada confrontação noutética, ou seja, quando alguém quer aconselhamento e que o conselheiro é um conselheiro que vai confrontá-lo, vai conduzi-lo a pensar na causa daquela situação que ele está vivendo e cuja situação o está colocando em dificuldade na vida. Esse é o conselheiro noutético. E são 3 os elementos da
confrontação noutética. Diz o Jay Adams, lá na página 58 do seu livro, é o primeiro elemento. Num ou no outro caso, há algum problema em sua vida, problema esse que requer a solução. Ou seja, ninguém, pelo menos é um pensamento para a maioria, vai pedir aconselhamento se não houver na sua vida alguma coisa, alguma situação que precise de uma solução, que precise de uma ajuda. Segundo elemento da confrontação noutética, os problemas são resolvidos nouteticamente por meios verbais. E aqui está uma coisa muito curiosa nessa maneira de aconselhar, porque entende Jay Adams que deve haver aquele encontro verbal, ou seja, no caso aqui da fala, alguém falando ao outro. Ele, Jay Adams, ele dá verbal como sinônimo de oral. Nós já vimos em outros estudos que o verbal ele tem duas direções. É o escrito, redigido, escrito, e o falado. Mas no uso popular, verbal é sinônimo de oral. Ou seja, problemas são resolvidos por fala, por encontro pessoal. Alguém que fala ao seu coração. Até porque você sabe que a fala ela tem um poder imenso. Quando você ouve a voz de alguém, você já percebe naquela voz um encaminhamento da conversa. O tom de voz, ele encaminha a conversa. O tom de voz mostra mais ou menos se a pessoa está agitada, calma, nervosa. Isso vale para o conselheiro e vale para o que solicita aconselhamento. Então, o segundo elemento da confrontação noutética é que os problemas são resolvidos de modo oral. E Jay Adams vai falar de modo verbal, que abrange o oral e o escrito. E o terceiro elemento da confrontação noutética, este na página 62 do mesmo livro Conselheiro Capaz, vai dizer que a correção verbal visa a beneficiar o interessado. Então, quando você vai aconselhar alguém, essa pessoa há de sair daquela sessão de aconselhamento melhor do que o momento em que ela lá entrou. Alguém vai aconselhar-se sobre problemas conjugais e ela sai de lá pior do que no momento em que ela adentrou aquela sessão de aconselhamento. Não pode. O objetivo é que venha causar um benefício, melhorar a vida daquele que solicita aconselhamento. Ainda em relação à importância do aconselhamento, eu quero mencionar aqui para você o livro de Jack Young, Cuidados Pastorais em Horas de Crise. E ele diz na página 19 o seguinte: ou nós estamos presentes na crise do nosso povo, na dos membros da nossa igreja, nas suas situações de aflição e necessidade, ou não precisamos estar com eles em hora alguma, porque esta é a hora, a da necessidade, em que eles realmente precisam de nós. Eu sempre me lembro dessa palavra de Jack Young, porque eu penso que esse encontro para aconselhar, ele deve ser o encontro objetivo, preciso, que vá direto ao ponto. Eu não vou me encontrar com um membro da igreja para aconselhar para tão somente tomar um cafezinho com essa pessoa. Até seria legal, importante, algo sociável, tomar um cafezinho com um membro da igreja, mas o aconselhamento não pode se permitir se perder por essas sendas, por esses caminhos. Há outros lugares e há outros momentos em que eu posso e devo tomar um cafezinho com o membro da igreja. Mas numa sessão de aconselhamento, eu devo ir direto ao ponto. A pessoa que vem se aconselhar também há de ser precisa, há de ser específica, objetiva, e ela deve receber também do conselheiro uma palavra que vá ao encontro da resolução das necessidades dessa pessoa que solicita aconselhamento. Então, temos visto até aqui o seguinte, que o aconselhamento ele é extremamente importante, o pastor não deve deixar de proferi-lo, e ainda nessa
nessa área, eu cito um outro conselheiro. O nome dele é Wayne Oates, e quem vai falar dele é Gary Collins no livro Aconselhamento Cristão, na página 15 do livro. Diz o Gary Collins, o Gary Collins citando o Wayne Oates, as palavras são do Wayne Oates. Então diz o Wayne Oates, independentemente de qual tenha sido sua formação, o pastor não tem o privilégio de escolher se vai ou não aconselhar os membros de seu rebanho, pois é inevitável que eles levem seus problemas até ele em busca de orientação e de uma palavra de sabedoria. Não há como contornar isso se ele permanecer no ministério pastoral. A opção que ele tem que fazer não é entre aconselhar ou não, mas sim entre aconselhar de maneira organizada e competente ou fazê-lo de forma caótica e incompetente. Você é pastor? Vai ter que aconselhar. Em algum momento da sua relação com a igreja, você vai ter que aconselhar. Agora, eu chamo atenção para alguns cuidados nessa oferta de conselho, neste momento do aconselhamento, neste momento em que você estará proferindo um aconselhamento. E eu volto a mencionar Gary Collins. Agora ele vai falar dos erros que nós cometemos ao aconselharmos. E ele chama isso de crise no aconselhamento. É quando alguém está proferindo um conselho, no caso a figura do pastor, mas por outros interesses que não aqueles interesses que realmente vão ajudar o aconselhado. E ele menciona aqui, Gary Collins menciona algumas dessas situações em que são motivações erradas para o aconselhamento. A primeira delas, necessidade de manter relacionamentos. Há pessoas, mesmo pastores, que são pessoas sozinhas, pessoas que não são sociáveis, não têm bons relacionamentos duradouros, bem vividos, bem estabelecidos. Às vezes, muitos deles não têm uma família bem alicerçada, alguns não são casados e não têm, portanto, ali o apoio de uma esposa, de uma pessoa do seu lado, ou da própria família. Então, pessoas que não são bem resolvidas quanto aos seus relacionamentos. Aí, sabe para que ele quer aconselhar? Para que ele tenha pessoas com as quais ter relacionamentos, pessoas que passem a ser da convivência delas. E aí muda a figura. O conselheiro é que passa a necessitar do aconselhado. Olha só que absurdo. Por isso que Gary Collins vai mencionar isso como sendo uma das motivações erradas do conselheiro. Quer ver outra? Ele diz que pode ser a necessidade de exercer controle. Sabe aquelas pessoas mandonas que querem controlar tudo? Controlar os outros que estão ao seu redor? Faça isso, faça aquilo, vai ali, vai acolá. Há pessoas que têm necessidade de manter esse controle, de perpetuar esse controle. E aí, o que acontece? Elas estabelecem sessões de aconselhamento. Nós vamos ver daqui a pouco como é que o aconselhamento pode ser iniciado ou startado, não é? Numa linguagem aí usando a informática, a linguagem muito usada na informática. Então, se percebe que essas pessoas, elas procuram aconselhar para controlar, para ter alguém com quem controlar. Isso é muito comum na vida pastoral. Há pastores que controlam a vida das ovelhas em tudo e elas gostam de ser controladas assim. Há ovelhas que solicitam orientação do pastor até... pastor, com quem eu devo me casar? Como deve ser o perfil da pessoa com quem eu devo me casar? Aquele? Aquela? Pastor, com quem eu devo iniciar um namoro visando a uma relação mais séria, quem sabe até um casamento. Enfim, há pastores que controlam tudo isso e há ovelhas que gostam de tudo isso. Bem, e aí você perguntaria, Reverendo João, qual é o seu pensamento sobre isso? Bom, o aconselhamento ele há de ser um período
em que seja oferecida uma ajuda pastoral pro tempore, por um período, a fim de que, nesse período, haja um crescimento do aconselhado e depois o aconselhado bata as asas e vá voar com as suas próprias asas. É isso que eu quero dizer. Ou seja, há aquela ajuda naquele momento, depois ela passa a se conduzir por aquilo que ela já aprendeu e até a partir dos conselhos daquele pastor. Mas ela não pode ficar dependendo dele a vida toda. Inclusive, volta aqui ao Jay Adams, ele diz que é possível, sim, que eu estava falando que entrou uma mensagem de WhatsApp, e sempre quando entra uma mensagem de WhatsApp, interrompe um pouquinho a live. Eu estava dizendo o seguinte, que Jay Adams, ele diz que o aconselhamento nesses moldes a que me referi há pouco, ele pode gerar uma dependência. Sabe que aconselhamento dependência? Tudo que a pessoa vai fazer, pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Né? Aquela pessoa que não tem segurança naquilo que vai fazer, que tem que fazer, ela tem sempre que estar ancorada ou amparada em alguém que possa ajudá-la. E o pastor tem que tomar cuidado, porque se ele oferecer um aconselhamento só para exercer controle, esta é uma medida errada na forma de aconselhar. A outra incorreção que pode haver é a necessidade de socorrer. Ela tem uma diferençazinha pequena, mas tem diferença do exercer controle. É aquela pessoa que ela é tão protetora demais, ela é tão cuidadora demais, e que a pessoa ainda não sentiu a dor, ela já está levando o analgésico. A pessoa ainda não tropeçou, ela já está passando o mertiolate. Enfim, aquela pessoa que tem a necessidade de socorrer. É uma motivação incorreta. Uma outra que eu destaco aqui, veio lá do Gary Collins, que é a necessidade de informação. Sabe aquela necessidade de informação? Eu quero saber como está a vida daquele irmão ali. Aí, o pastor marca uma sessão de aconselhamento. Na verdade, é uma fofoca pastoral, maculando um pouquinho aqui a ideia do aconselhamento. Ele, na verdade, ele quer saber como está a vida do membro da igreja, talvez não com o interesse de ajudar, mas apenas para obter informação. Esta é uma motivação errada, incorreta no aconselhamento. E outro, que eu vou citar, que é a última dessas motivações erradas, e que é uma que, dentre as que mais acontecem, e talvez esta aconteça de forma imperceptível, o pastor não perceba que está fazendo isso. Sabe o que é, meu irmão? A necessidade de cura pessoal. Eu estou com um problema e alguém vai se aconselhar comigo apresentando um problema semelhante. E em vez de eu ouvi-la adequadamente para depois, biblicamente falando, debaixo de oração, debaixo da doutrina, proferir uma ajuda, eu é que começo a falar dos meus problemas. A pessoa vem apresentando um problema conjugal a você e você nem deixa ela terminar direito o seu problema e você já entra no seu. Eu também estou passando por um problema conjugal. Isso não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Se são pessoas de sexo oposto, o pastor aconselhando uma ovelha ou nas igrejas que tem pastoras, a pastora aconselhando uma ovelha homem do sexo masculino, isso não vai terminar bem. Não vai. É muito provável que eles se envolvam emocionalmente, porque eles estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, e ali com a autoridade pastoral, com aquele ar de que ele pode resolver, haverá ali um lugar de confiança e vai haver um envolvimento além do aconselhamento. Então, é preciso que, no processo de aconselhamento, primeiro o conselheiro ele exclua todas essas motivações incorretas, erradas. Eu repito, necessidade de manter relacionamentos, necessidade de exercer controle, necessidade de socorrer, necessidade de informação, necessidade de cura pessoal.
todas elas devem ser descartadas antes desse pastor iniciar uma sessão de aconselhamento. Então, o aconselhamento ele é de fundamental importância para quem solicita aconselhamento, para quem oferece aconselhamento. Agora, é claro que quando se pensa no aconselhamento e se pensa em quem vai oferecê-lo, normalmente se pensa na figura pastoral. Ele é a pessoa, pastor é a pessoa credenciada para oferecer aconselhamento. Mas se perguntaria, há outras pessoas que podem oferecer aconselhamento? Sim, pode oferecer aconselhamento, sim. Aliás, note bem, é claro que eu estou falando do aconselhamento cristão, e é nesse contexto que vai a nossa palestra. Mas se você vai colocar um piso na sua casa, num cômodo da sua casa, talvez você precise de um conselho de um profissional dessa área. Se você vai construir uma casa, precisa de conselho de um profissional dessa área. Se você vai ingressar com uma ação sobre qualquer assunto no juízo, você precisa antes de um conselho, aquele atendimento que o advogado faz, nada é mais do que um aconselhamento que você vai oferecer antes de assinar um contrato e ingressar com uma ação. Então, os conselhos, eles podem ser proferidos de várias naturezas, de vários momentos, mas aqui eu quero me ater ao conselho ou aconselhamento cristão. E eu quero pensar com você o seguinte: quando se profere um aconselhamento na igreja, um aconselhamento cristão, há três vertentes de aconselhamento que podem ser oferecidas até mesmo nesse ambiente cristão. Um é chamado de aconselhamento bíblico. Eu tenho aqui alguns autores desta área do aconselhamento bíblico. Já falei do Jay Adams, já falei, ainda não falei, mas eu vou falar agora do David Powlison, outros conselheiros como, deixa-me ver aqui, Vadislau Martins Gomes, aconselhamento redentivo, são aconselhamentos da área do aconselhamento bíblico. O que é aconselhamento bíblico? O nome já dá a entender, que tem a base da resposta centrada na Bíblia. O conselheiro bíblico vai buscar na Bíblia resposta para aquele problema que lhe é oferecido. Há um tipo de aconselhamento, um outro tipo de aconselhamento, que ele mescla orientações bíblicas e orientações psicológicas. E aí eu trago aqui um representante desse tipo de aconselhamento, que é o aconselhamento integracionista, e o nome já diz, né? Integracionista integra orientações bíblicas e orientações psicológicas. Esse é um outro tipo de aconselhamento. E há muitos que se vão por essa área de aconselhamento, o aconselhamento integracionista. E há o aconselhamento que é chamado de secular, aquele que o conselheiro não é necessariamente um cristão, não é necessariamente alguém que siga uma linha bíblica, é alguém que, usando as ferramentas psicológicas e não sendo essa pessoa esse conselheiro cristão, vai proferir aconselhamento. Eu tenho aqui na minha literatura, isso eu não separei aqui dentre os livros, mas é um livro de um autor chamado Carl Rogers, que é um psicólogo que adotou neste livro que eu menciono agora, que é o Tornar-se Pessoa, um aconselhamento que é bem centrado no cliente, diz Carl Rogers. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, ele entende que na pessoa que solicita aconselhamento já há um tipo de resposta para o problema que ela
está a levar ao conselheiro, cabendo ao conselheiro lançar luzes sobre a resposta que já está no próprio ouvinte, ou cliente, ou aquele que procura aconselhamento. Esse é o pensamento de Carl Rogers, aconselhamento centrado, ou a terapia centrada no cliente, assim que ele fala no seu livro. Veja só, então eu mencionei para você aconselhamento bíblico, aconselhamento integracionista e aconselhamento secular. Eu, particularmente, nem gosto muito dessa palavra secular, porque ela tem um grau de preconceito, ela separa bastante aquele que é da fé cristã, daquele que não é da fé cristã. Eu não gosto muito de incentivar essa separação, porque em determinados momentos da vida você pode ter um conselho, e um bom conselho, vindo de uma pessoa que nem professa fé alguma, e você acaba sendo ajudado por aquela pessoa. Então, eu não gosto muito de fazer essa separação. Mas, para haver uma identificação, para você ter a ideia exata do que nós estamos falando, então existe o aconselhamento bíblico, baseado na Bíblia, aconselhamento integracionista, que mescla ajudas vindas da Bíblia e ajudas vindas da psicologia e os demais ramos que tratam da nossa psique, e o aconselhamento secular, que se basearia tão somente nas chamadas psiques, ou psis, como alguns falam abreviadamente para se referir à psicologia, psiquiatria e psicanálise. Pois bem, o aconselhamento ele pode ter por base uma dessas vertentes. Agora, pergunta a você, quem é que pode startar, eu falei disso antes, o aconselhamento? Quem é que pode iniciar o aconselhamento? Ora, quem quiser iniciar o aconselhamento. O pastor pode procurar uma pessoa da igreja para aconselhar essa pessoa? Claro que pode. O pastor, aliás, é mais fácil dizer o que o pastor não pode na igreja. Ele pode todas as coisas ligadas ao ministério pastoral. E procurar um membro da igreja para aconselhar é algo que o pastor pode fazer. Agora, é melhor que ele procure ou melhor ele ser procurado? Bom, se me perguntar qual a minha preferência, eu diria que a minha preferência é que eu seja procurado. Porque se eu for procurado por alguém, este caminhar da pessoa até o meu gabinete, ela já está oferecendo um campo para ajuda. Ela já está mostrando disposição para vencer, para superar aquela situação em cuja situação ela se encontra envolvida e que está atrapalhando a sua caminhada de vida. Então, quando a pessoa procura aconselhamento, já é uma maneira de mostrar que ela está pronta a trabalhar, a ajudar na resolução do próprio problema. Eu volto aqui ao Jack Young, no livro Cuidados Pastorais em Horas de Crise, que eu mencionei aqui, esse livreto de que gosto muito. Ele vai dizer o seguinte, quanto à iniciativa ser do pastor, ele vai dizer assim, o pastor tem direito de iniciativas. Ele tem o direito e o privilégio de iniciar contato com qualquer membro de sua igreja e outros além desse. Outros profissionais têm que esperar o povo necessitado chegar a eles. O médico atende os doentes, o psicólogo atende as pessoas com problemas sérios, o pastor tem acesso ao povo no sentido bem íntimo, às suas vidas pessoais, aos seus lares, etc. Ele é privilegiado por ter oportunidade de detectar e eliminar as situações que apresentam dificuldades e potencial entre seu povo. Então, volto aqui porque entrou uma mensagem de WhatsApp e sempre que entra interrompe a live. Então, eu estava dizendo que o pastor pode perfeitamente procurar os membros da igreja para buscar a solução de um problema que esteja acontecendo na vida dessa pessoa. Principalmente
quando se tratar de um problema disciplinar e que exija do pastor uma ação para o bem-estar de todo o rebanho, de toda a igreja e, óbvio, primeiro, da vida daquela pessoa que esteja vivendo alguma falha, algum erro em sua caminhada. Eu vou ler agora um poema que é assinado por Anna Russell e que é inserida pelo Jay Adams no seu livro Conselheiro Capaz. Perceba bem este poema, porque ao final nós vamos precisar trabalhar uma interpretação interessante dele. Diz ele aqui: procurei meu psiquiatra para ser psicanalizada, para ver por que matei uma gata e deixei meu pobre marido com seus 2 olhos machucados. Num divã me fez recostar para ver o que em mim achar, e eis aqui o que lentamente extraiu do meu subconsciente. Quando eu tinha só 1 ano, a minha mãe me agrediu porque escondeu num baú minha boneca de pano. Esta é a razão, com certeza, porque vivo em bebedeiras. Quando eu tinha só 2 anos, vi meu pai beijar um dia a empregada. Então fiquei sofrendo de cleptomania. Quando eu estava com 3 anos, os sentimentos que eu tinha para com os meus irmãos eram sempre ambivalentes. Esta é a razão suficiente pela qual com minhas mãos envenenei os meus amantes. Mas agora eu sou feliz, embora eu ache muita graça, que a lição aprendi bem. Sempre existirá alguém culpado do mal que eu faça. Quando Jay Adams traz este poema para o interior do seu livro Conselheiro Capaz, ele traz com o objetivo de fazer a seguinte crítica. Crítica ao fato de as pessoas procurarem aconselhamento e elas não assumirem que elas estão no estado que estão por algum problema que elas tenham realizado, algum ato delas próprias. A crítica dele é sempre perceber que há alguém errante atrás dos meus insucessos na vida. Eu não consegui fazer a prova porque minha mãe não me acordou na hora que eu precisava acordar para sair e fazer a prova. Aí, chegando lá, já estava atrasado, os portões já estavam fechados. Quer dizer que a sua mãe tinha que acordar você para você fazer uma prova. E você não podia colocar um relógio, despertar, para você estar de pé na hora certa e se dirigir para aquele local da prova. Eu briguei com a minha esposa porque o meu chefe brigou comigo no trabalho, eu tive um dia estressado e eu descontei na minha esposa. Quer dizer que o meu chefe briga comigo e eu brigo com a minha esposa? Quer dizer, tem sempre alguém culpado do mal que eu faço? Por isso que, ao final do poema de Anna Russell, é uma ironia, né? Ela diz assim: mas agora eu sou feliz, embora eu ache muita graça, que uma lição aprendi bem. Sempre existirá alguém culpado do mal que eu faço. Retomando aqui, eu estava a recitar os últimos versos do poema de Anna Russell, mas agora eu sou feliz, embora eu ache muita graça, que a lição aprendi bem. Sempre existirá alguém culpado do mal que eu faça. Eu lembro que Jay Adams, ao mencionar esse poema, especialmente o final, ele quer ressaltar que há pessoas que sempre colocarão a culpa dos seus insucessos nos outros. Mas isso não é novo. Desde o pecado original é que isso acontece. Desde Adão. Adão, onde estás? Comeste do fruto que eu te disse para não comer? Senhor, não é bem assim. A mulher que tu me deste,
esta me deu do fruto e eu comi. Mulher, você comeu do fruto? Eu comi sim, porque a serpente me enganou e eu comi. Você vê que é um negócio muito longo, muito antigo. Lá em Gênesis 3 já havia essa transferência de culpa, transferência de responsabilidade, que não é benquista no aconselhamento bíblico. No aconselhamento secular ainda se aceita, no aconselhamento integracionista até se tolera, no aconselhamento bíblico não se aceita. Então, a pessoa, quando vai procurar um conselheiro e ele é um conselheiro bíblico, sabe o que ele vai fazer? A primeira pergunta que o conselheiro bíblico vai fazer: procure identificar se tu que me procuras não contribuiu de alguma forma para esse estado em que tu te encontras nesta hora. Tu estás assim por quê? Tu estás se divorciando por quê? Tu deste causa ao divórcio ou foi a tua esposa que deu causa? Quem é que contribuiu mais? Bom, cada um de nós contribuiu 50% e nós nos divorciamos. Pode ser. Pode ser também que você seja vítima mesmo. Mas pode ser que você seja o autor, o causador daquele divórcio. Enfim, analise, dê uma olhadinha, verifica se você tem algum tipo de responsabilidade no aconselhamento. Agora, meu irmão, quais seriam os assuntos para conselho, para aconselhamento? Meu irmão, você vai se aconselhar na área que você tiver fragilidade. Quais são as áreas da vida, as mais comuns que entram num gabinete pastoral para aconselhamento? Problemas espirituais. Pastor, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo pensar como um servo de Deus e agir como um servo de Deus. Estou sempre caindo em situações de pecado, problemas espirituais. Problemas conjugais. Pastor, o meu marido. Pastor, a minha esposa. Problemas familiares, os meus filhos, as minhas filhas. Enfim, a pessoa vai dirigir a você um problema. Problemas congregacionais, problemas da igreja, esses são os mais comuns. Pastor, aquela irmã fulana de tal. Pastor, o fulano de tal, o diácono, o presbítero, e às vezes é um problema até com o próprio pastor. A pessoa que é o pior cenário possível, alguém que tenha um problema exatamente com o pastor da igreja. E aí, quer dizer, você vai pedir ajuda a alguém com quem você tenha um problema, é claro que isso não vai vingar, mas é possível que aconteça. Então, a origem, a causa dos aconselhamentos são as origens e as causas mais diversas possíveis. Bom, meu querido ouvinte, meu querido que me vê nesta hora, nesta noite eu falei a vocês sobre a importância do aconselhamento. E vou recordar aqui o que eu falei para que a gente possa encerrar. Primeiro, eu disse que não tem jeito. Se você está no ministério pastoral, você tem que aconselhar. Tem jeito, vai ter que aconselhar. Segundo, eu mencionei que você pode ter as motivações erradas ao oferecer um aconselhamento ou para querer aconselhar. Pode ser necessidade de manter relacionamentos, exercer controle, socorrer, ter informação, cura pessoal. Falei também que há pelo menos 3 tipos de aconselhamento que se veem normalmente sendo exercido no contexto dos seminários e das igrejas. Não é? O aconselhamento bíblico, que é o aconselhamento preferido e direcionado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aquele que tem a primazia nos nossos seminários, aconselhamento bíblico. Aconselhamento integracionista, que é um tipo de aconselhamento que integra noções da psicologia, noções da Bíblia, obviamente, e o aconselhamento secular, que é aquele
que é feito por pessoas que não são cristãs, ou mesmo sendo cristãs, usam métodos de conselheiros seculares. Verificamos também que o aconselhamento pode ser iniciado por aquele que precisa do aconselhamento e pode ser iniciado pelo pastor, pelo conselheiro. Disse também que eu prefiro ser procurado a ter que procurar o membro da igreja, mas não faço nenhuma objeção a ter que procurar um irmão, já fiz isso algumas vezes no ministério pastoral, dizer assim, meu irmão, o irmão tem procedido assim, 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 e isso precisa ser resolvido. O irmão tem alguma maneira, alguma forma de resolver o problema? Se não tiver, eu posso oferecer uma, como pastor. E aí, evidentemente, que eu posso, quando há essa procura, pode ser que haja uma resistência da pessoa, da ovelha, à pessoa que é procurada pelo pastor. Muito bem. Eu desejo que nestes tempos de pandemia, nas famílias, que as famílias estão mais juntas e que tudo isso tenha atingido a todos nós, e certamente por essa razão tem crescido as razões para as pessoas procurarem ajuda, procurarem algum tipo de conselho, algum tipo de aconselhamento. Eu espero que você que me vê tenha recebido ou esteja recebendo as ajudas de que precisa para vencer essa situação a que todos nós estamos sujeitos. Verdade é que a gente não pode passar a vida toda sem ter a ajuda de alguém. Nós precisamos da ajuda das pessoas. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. E há sempre uma pessoa mais bem preparada, mais capacitada do que nós em uma das áreas da vida, e nessa área em que ela está mais capacitada, ela ofereça a sua ajuda, ofereça o seu conselho. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o sustente, e que Deus o faça passar da condição de aconselhado ou aconselhando para a posição de conselheiro. Ou seja, que você tenha vivido algum problema específico na sua vida, tenha superado, tenha aprendido a lição e naquela área você se torne um conselheiro e, de preferência, como diria John J. Adams, um conselheiro competente, um conselheiro capaz. Que Deus o abençoe. Um abraço grande. Eu vou agora mandar aqui os meus recadinhos, né? Aqueles que estão me vendo e me ouvindo nesta hora. Alô, Márcia Guimarães, Deus abençoe você. Um abraço aí no Fernando, essa gente querida. Lene de Oliveira, Deus abençoe a ti. Abraço para o seu esposo, André, toda essa família querida. Mandar uma cena aqui para vocês. Deus abençoe vocês, Deus guarde, Deus sustente e Deus faça com que vocês possam estar sempre procurando a palavra de Deus. Eu vejo que toda semana vocês nos têm acompanhado aqui. Entrou aqui agora a Vanessa Abrantes. Ô Vanessa, semana passada você estava conosco também. Deus abençoe você e guarde seu coração. E a todos que já passaram por aqui, normalmente eu dou esse recadinho no final, né? Porque eu me concentro bem no que eu estou dizendo. Então, eu só posso mesmo dar esse recadinho depois que o estudo já tenha terminado. Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima noite, guarde o coração. E este estudo eu estou postando no meu canal do YouTube, todos eles eu posto, que se você quiser rever, ele estará também na minha página do Facebook, não é? Mas se você quiser rever, é só me pedir o link, que depois que eu postar lá no YouTube, eu te mando o link para você rever alguns pontos, anotar, e quem sabe, depois, se você preferir, me mandar perguntas em particular. Alô, Maria Vera Augusta Alves, Deus abençoe você, Maria Vera, sempre deixando aqui seus recadinhos, seus pensamentos, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco.
Um abraço apertado. São 19 horas e 45 minutos e encerro aqui esta live. Um abraço a todos.